Olá, todo mundo. Bem-vindo a mais um SciTalks. Hoje, para mim, um SciTalks muito especial onde eu vou ter aqui duas pessoas que eu conheço de longa data e que têm uma jornada e uma trajetória na educação de um trabalho muito importante e mais importante ainda de poder trazer um case que a gente trabalhou recentemente dentro do Grupo Ânima, que é um grupo educacional, um dos maiores grupos educacionais hoje do Brasil, e que eu tenho uma relação pessoal e emocional muito grande por acompanhá-los desde o início da trajetória da criação do grupo. Então, hoje ele se torna um SciTalks ainda mais especial para a gente fazer. Além disso, pedir a todos que nos acompanhem nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, nos acesse e converse conosco através desses canais e vejam também todos os próximos eventos que estão disponíveis no nosso portal. Então não deixe de se inscrever no nosso canal, aqui já tem diversos cases, diversos outros conteúdos que a gente disponibilizou, então não perca a chance de acessar tudo isso e ver os próximos que estão por vir. Bom, para a gente começar, eu vou trazer aqui os meus dois convidados, pessoas muito especiais que eu tenho já dentro da jornada da educação, onde eu vou até deixá-los se apresentar, né? Mas eu vou trazer aqui primeiro a Ana Dornelas. É um prazer recebê-la aqui, mas vou deixar você se apresentar, que eu acho que a sua jornada dentro da educação é uma coisa muito longa e muito especial. Obrigada, Léo. Obrigada, Saido, aí, pelo convite, né? É um prazer para a gente estar aqui falando da experiência, né, com vocês. E eu sou Ana Paula, né, Ana Dornelles, estou há 24 anos na educação superior. Majoritariamente a minha experiência é em gestão regulatória, mas já há alguns anos, nos últimos anos, eu venho me dedicando à gestão de serviços ao aluno, né, que é o nosso principal cliente, serviços, atendimento, operação, e estou no Grupo Ânima há mais de 13 anos. Então, é uma área que eu estou adorando, estou gostando muito de trabalhar, um desafio bastante grande, né? Uma empresa que está aí hoje com mais de 400 mil alunos. Então, se dedicar a uma melhor experiência dos nossos alunos em atendimento e serviço é um grande desafio. Perfeito. Mas é isso que a gente faz lá todo dia. E junto dela, trouxe um grande amigo, Daniel Guerra, que também já tem uma longa jornada aí que a gente já se encontra, principalmente dentro do Grupo Ânima. Então, Guerra, se apresente para o pessoal. Oi, gente, tudo bem? Obrigado aí, Léo, pelo convite, da gente estar aí compartilhando um pouco das experiências, né? Eu tô, acho que no ramo da educação há 22 anos, né? Então, e dentro da Ânima, né, acho que exclusivamente, acho que quando eu conheci a educação, eu comecei pelo UniBH, que era uma das escolas que a Ânima veio adquirir aí ao longo do seu tempo. Então, antes do Uni foi só a Uni, então acho que eu acompanhei todas as escolas que a Ânima adquiriu aí, ao longo desse tempo todo, né? Então, assim, a gente vem acompanhando a evolução aí, a dedicação, e eu acho que o zelo e o carinho, e também o tanto que a Ânima preza pelo crescimento, né, dos alunos aí também, de uma boa experiência também para que esse aluno também tenha uma jornada muito bacana ao longo do seu curso. Perfeito. E é muito legal ouvir, né? E principalmente vindo de vocês dois, justamente o termo experiência, né? Que eu acho que foi o grande mote desse projeto que a gente trabalhou ali juntos agora, né? Então, só para trazer um pouco do contexto desse projeto, a gente fez um trabalho de substituição de duas grandes ferramentas de mercado, né? Do ServiceNow e do Zendesk. É um projeto que a gente brinca, né? Que as loucuras que só o Ânima proporciona para você, né? Cito aqui o Brunaca, que esteve aqui com a gente, e ele gosta dessas coisas, onde em 6 meses a gente conseguiu fazer toda a substituição dessas duas plataformas, e em paralelo a isso, todo um trabalho de gestão por processos, de atendimento ao aluno, de protocolo dos alunos junto disso, que era um dos grandes desejos, né, que veio principalmente
partindo muito do Guerra nesse momento. Então foi um projeto muito grande, com muita gente envolvida, para atendimento de todos os serviços dentro da instituição, dentro do grupo, né, que atende a todas as instituições do grupo, e vocês dois que tiveram completamente imersos dentro desse projeto. Então, eu queria ouvir, né, de vocês um pouco, e aí eu acho que eu vou começar aqui pelo Guerra, que estava um pouco mais na preparação desse projeto, né, de como é que era essa situação inicial lá dentro, o que levou à necessidade de trazer esse projeto para a pauta. Eu acho que assim, a gente tinha mais de uma ferramenta, né? Então, eu acho que o grande estalo é que a gente fala assim, a descentralização também das informações como gestão, né? A gente muito se deu assim a questão da gente, por que não uma ferramenta que atendesse todas as frentes que a gente tem hoje ali do atendimento, do ticket, da questão tanto da jornada do colaborador quanto do aluno também, de um canal que ele possa fazer todas as solicitações dele para diversos setores, né? Então, uma das questões que quando a gente conheceu a Seidl foi esse posicionamento da gente entender que, assim, que a gente poderia encaixar a ferramenta em vários segmentos. Eu acho que a questão da autonomia também, a gente tinha ferramentas que eram ferramentas muito grandes do mercado e eu acho que a gente essas companhias, eu falo assim, elas acabam ficando um pouco engessadas em termos de você desenvolver. Sim. E com isso, sempre através de chamados, a gente sempre depende deles para algum desenvolvimento. E a Seidl, a gente ganhou muita força em cima disso, que hoje a gente tem autonomia para criar fluxo, criar caminhos, criar chamados. E eu acho que entender a dor ali que a gente tem de cada um e poder colocar no papel de forma mais rápida e mais transparente para todo mundo para entender como que acontece. Legal. E na ponta, Ana? Você que está mais na ponta, na operação, no atendimento, né, na gestão disso, como é que estava essa situação? Como é que era isso para vocês, né? Essa pulverização de ferramentas que a gente tinha ali? Eu acho que os tempos e movimentos, eles se casaram, né, Daniel? Porque quando a gente assumiu, né, eu falo gente porque eu e o meu time, há aproximadamente 2 anos e meio atrás, assim, e a gente tinha um desafio muito grande, serviços muito atrasados, represados, o atendimento tinha indicadores muito complicados de qualidade, né? Era um desafio, a gente encontrou, precisava encontrar uma luz naquilo ali. Quando a gente assumiu, então, a estrutura, né, a premissa da estrutura que a gente percebeu ser necessária, ela visava muito melhoria contínua. Então, por mais que a gente tivesse gerências de operação que dessem o alicerce, né, do dia a dia operacional, que é lidar com o volume de protocolos, o volume de serviço, o volume de atendimento, era muito importante ter uma outra estrutura estratégica que pudesse ver essas melhorias. Eu acho que esse foi o nosso diferencial, né? Trabalhar em vislumbrar projetos mais ágeis, autônomos, investir muito em autosserviço do aluno, porque o volume é muito grande e vem crescendo muito. Então, a gente precisava pensar em algo que o aluno pudesse fazer sozinho, enquanto cliente, e não pedir para a gente fazer, né? E aí eu lembro muito do nosso líder, né, que é o Rosseto. Ele falava assim, gente, a gente precisa de serviços que são puxados, vou colocar entre aspas, que é assim, Legal. A gente precisa prever o que o aluno vai pedir. A gente já sabe que o aluno vai pedir um histórico, que o aluno lá na frente vai pedir um diploma, que ele vai pedir uma documentação de estágio. Nós já sabemos o que o nosso aluno, o nosso cliente vai pedir. Então, a gente precisa prever e automatizar. Então, nessa pegada é que a gente encontra essa oportunidade aí da Seidl, né, e de outras ferramentas também, e de um redesenho de vários fluxos, e trouxemos para a nossa área uma engenharia de dados também, que foi super importante para esse processo, e aí a gente conseguiu caminhar. Então, assim, é como se pegamos um céu muito nublado. Entendi. Eu falo muito com o meu time, agora a gente já vê cor de rosa, cor lilás, a gente vê um cenário muito mais, começamos a ver um cenário muito mais colorido. Então, Léo, assim, eu acho que numericamente, quando nós assumimos a área, a empresa estava com mais de 50% dos protocolos em atraso. Nossa Senhora. Sejam um os serviços volume acadêmicos, absurdo. serviços financeiros, né? O Daniel acompanhou com a gente.
e hoje a gente fica muito feliz de ter menos de 1% em atraso em todos os Olha. serviços. Nossa, que excelente isso. E eu acho que, né, o produto aqui, a nossa parceria com a Saido, né, as soluções que vocês trouxeram e que o time interno também, né, que é o Sim. nosso parceiro interno, está fazendo conosco, porque a gente está no começo, né? Sim. A gente alcança com vocês 30% dos nossos serviços. É Uhum. muita coisa, né? já Mas a é gente um ainda tem volume bastante enorme, né? desafio pela frente. Então já dá um resultado expressivo. Legal A gente demais. E eu acho que não é só trocar a ferramenta, né? A gente Perfeito. pegou um momento agora que a gente não está revisando os processos, É. melhorando isso. Porque eu falo assim, a gente sabia também que não adiantava eu pegar um Fusca e trocar para uma Ferrari se meu processo estivesse ruim. Eu só iria errar mais rápido. É isso aí. E eu acho que a gente está tendo essa oportunidade agora de revisar. Então a gente, acho que a área de, vamos supor, de tecnologia, com a área de negócio, a gente senta junto, a gente decide, a gente toma as decisões coletivas pensando lá no futuro do que a gente pode melhorar, automatizar de forma mais rápida, que não precisa de intervenção humana. Perfeito. Então a gente já tem, assim, pegamos o primeiro protocolo ali que foi de atividades complementares, tirando o curso de medicina que ainda vai para uma esteira manual, os demais cursos a gente tem uma esteira totalmente automática, através de uma ferramenta de OCR, que lê o documento, que analisa, que aprova. Então a gente vem com um protocolo que é em média aí de mais de 1 milhão de protocolos ao longo do Sim. ano, que passa a não precisar mais de pessoas estarem atuando, porque a gente colocou inteligência artificial para fazer um pouco disso para a gente. E isso aí a gente, quando coloca em números, em grana, né, assim, pessoas que estavam ali, a gente joga mais ou menos assim, em torno de 400 mil, só de economia, assim, quando a gente coloca na ponta do lápis o que seria o tempo das pessoas se dedicando para atender um protocolo desse, né? Perfeito. E acho que, Léo, é uma coisa muito importante, porque tem uma conexão com a estratégia do grupo, que é a conexão da qualidade. Exato. E de estar sempre em compliance com a regulação, né? A gente é um setor muito regulado, né? Pelo MEC, a minha experiência é de regulação. Então, quando a gente implementou essa análise de atividades complementares, a gente tomou muito cuidado de obedecer as DCNs. Com certeza. Muito cuidado, sempre em compliance com a regulação. Isso nos proporcionou tomar decisões mais rápidas com o time da transformação digital, com segurança. Hora nenhuma a gente se sentiu inseguro em automatizar esse processo, de forma alguma. E ele é auditável, ele é altamente auditável. Então, a gente confere os dados que estão ali. Isso traz, além da eficiência de tempo, a eficiência operacional, a eficiência orçamentária do time e muito mais qualidade, muito mais qualidade. Pensa que a gente pode achar que atividades complementares, uma perspectiva da educação superior, entre todos os outros componentes curriculares, é a mais periférica. Sim. Mas é a de maior volume. Pois que cada aluno tem que entregar não tem a jeito. sua e você precisa analisar cada uma delas. Qualitativamente cada uma delas. Então foi muito importante 15% essa implementação do volume total de solicitações, quando se fala é um volume de protocolos. E é muito pingado, né? É um tipo de processo que é muito pingado, que é aquela palestra que o aluno foi ali assistir e ele quer validar. Não é aquele protocolo sazonal, né? Exatamente. Ao longo de todo o ano, a gente sempre tem uma demanda grande de alunos postando e colocando as suas atividades ali para computar as horas. E isso está fazendo com que esse time, porque a gente teve eficiência, eu não preciso mais desse time, esse time está sendo direcionado para outras ações, que são muito importantes para a gente também. Então, Exato. Isso deu, e até outras áreas da empresa. Sim. Então, deu esse maior fôlego para a gente, né? Esses talentos a gente está conseguindo absorver em outras competências que eram necessárias, super importantes, né? E tem um processo que para a gente foi a cerejinha, que é do FIES e do ProUni. Esse eu acho que eu tenho muito carinho para falar com ele, porque me pegou no desespero, né? Aí eu tinha acabado de assumir a área de serviços acadêmicos, né, na Anima, e a gente já embarcou com um desafio bastante grande, que era fazer o processo seletivo de alunos com financiamentos públicos e privados, né? Mas nesse sentido era público. E era um processo dolorido, assim, era um processo moroso, era um processo burocrático, era um processo que precisava estar em compliance com a regulação, porque financiamentos também obedecem à regulação. Com certeza. Tinha muito pouco tempo, porque o tempo de financiamentos públicos não é nosso, né? Ele é o tempo do MEC, então é o tempo do Ministério da Educação. Então, você tem um prazo para fazer,
né, as adesões, as inscrições, tanto do FIES quanto do ProUni. Tínhamos muito pouco tempo e precisava atender o tempo do comercial, né, o tempo do mercado. O impacto na entrada do aluno Tem é que absurdo. entrar, o mercado dinâmico, você não pode perder para os seus concorrentes. E a gente precisava rever o processo como um todo. Então, a gente chamou o nosso time de engenharia de melhoria contínua, engenharia de dados, redesenhamos esse fluxo e levamos a proposta para o time da transformação digital para ver qual ferramenta poderia nos atender. E aí o Guerra trouxe com o time dele a solução de trabalhar com a SAI. Né? E foi muito providencial, porque em muito pouco tempo, questão de 1 mês, a gente já estava fazendo os testes, em 2 meses já estava operando. Um processo extremamente complexo, porque é um processo que tem análise documental complexa, mais de 50 tipos de documentos de cada aluno, de cada candidato. Uma base de quase 5.000 alunos que a gente está falando. A área de serviços acadêmicos é um grande cartório. É um grande isso. cartório, porque é quem autentica e quem valida toda a documentação que chega de um monte de coisa diferente. E faz o registro. Porque o registro é muito importante para a gente, né? Embora, quando a gente fala assim, registro, secretaria, parece ser coisas da educação do século passado, mas não é. É o pulmão, a gente precisa disso para fazer toda a jornada do aluno. E o desafio é bastante grande. Então, ao implementar essa solução, além de trazer agilidade, além de trazer eficiência operacional, a eficiência de tempo, trouxe também a capacidade de estar em compliance com também o Ministério da Educação, porque a gente teve mais agilidade e assertividade para analisar esses documentos. Então, isso trouxe mais segurança regulatória para o processo, com certeza. E aí, para você ter uma ideia, em relação à eficiência de tempo, foi uma economia de 76%. Antes a gente gastava 1 hora e 25 minutos por análise de aluno, de cada pasta documental. E a gente chegou agora com essa solução de 20 minutos por aluno. Então, é uma eficiência de tempo bastante grande. Ainda às vezes os 20 minutos, porque foi um momento que a gente ainda contratou temporário, muito em cima da hora. Essa pessoa está fazendo o processo pela primeira vez, está aprendendo. Trouxe também essa eficiência operacional de radical de temporário. 59%. Existia uma estimativa de precisar de 200 pessoas. A gente trabalhou com cerca de 50, 60 pessoas e agora a gente não tem mais essas pessoas. Não, são temporários, né? Sim. A gente não tem mais a necessidade desse curso terceirizado. Não precisamos mais, porque a solução dá conta com o time que a gente tem hoje em casa. Acho que um dos grandes ganhos, assim, que quem está ali na ponta atendendo colocou, porque antes o nosso processo eu precisava importar o aluno para o sistema, aí depois eu tinha que ligar para esse aluno, pedir para ele abrir um protocolo, e aí alguém tinha que atender e eu tinha que baixar documento por documento para dentro da máquina, para depois eu abrir e analisar. Hoje, com a ferramenta da Saidor, ele não precisa ser um aluno, ele se inscreve por lá, corre-se o fluxo, a análise é toda feita em uma única tela, então é visual cada documento. Então, com isso, a gente teve muita agilidade aí nesse atendimento. E é muito legal, e aí eu vou até retomar um pouco de dois pontos que vocês trouxeram aqui muito interessante, que um é a questão de rever o processo, né? De olhar para o processo e olhar para o processo de ponta a ponta. Foi o que você falou, o registro é muito importante, mas ele é o fim. Né? O que acontece todo ali antes, toda a validação que você tem que fazer, toda a questão cartorial toda que você precisa fazer para registrar. Então, se eu às vezes boto só mantenho o processo como está e só boto uma outra ferramenta, eu vou fazer o ruim mais rápido. É exatamente o que você falou, porque as soluções não podem ser só ágeis, elas têm que ser ágeis e seguras para o processo. Perfeitamente. Tem que trazer uma segurança, né? É uma empresa de educação. Documentos e dados é importante para esse tipo de negócio. Então, ela traz essa segurança. E a partir do momento, né, do que você falou, de que você consegue dar uma resposta para esse aluno que está entrando com um FIES, com um ProUni, com bolsas, né, privadas que sejam, e você dá uma resposta mais rápida para ele, você está pegando do concorrente, que demora às vezes 1 semana para dar uma resposta para esse aluno. Isso foi um grande ganho, tá, Léo? A nossa ferramenta anterior não nos propiciava ter interação com o aluno. Então, se faltou um documento, se um documento estava errado, eu cancelava o protocolo dele e pedia para ele abrir um novo protocolo. Hoje, com a ferramenta, a gente consegue interagir. Se faltou só um documento, eu devolvo para ele, ele anexa só um. Então, a gente tem mais essa interação com o candidato ali
e sem a perda de tempo, muito mais ágil em termos de resposta e até para a gente não sofrer nesse ponto até do prazo, né? Porque eu falo assim, além da questão de concorrência, a gente tem prazo igual a Ana pontuou. A janela do FIES do Prono, ela fecha. E se eu não atender dentro daquele, eu sofro penalidades legais ali por não ter conseguido analisar a documentação do aluno. Perfeito. E de novo, eu vou voltar lá no que vocês falaram muito no início, a experiência. E a experiência, ela começa quando ele ainda é candidato, ele ainda nem é aluno da instituição ainda. Ele já desiste ali se não for uma boa experiência. Se você não dá uma boa experiência para a pessoa que está entrando, você não vai ter um bom aluno durante o período todo que ele ainda vai ficar dentro da instituição. Né? Então, a questão da experiência, ela é essencial. E desde o início, em todos os contatos, né? E eu acho assim, um diferencial de trabalhar com esse modelo de solução, aí, né, o Daniel tem muito mais propriedade para falar, é a flexibilidade que ele tem de aderir aos nossos processos. Porque, assim, o primeiro exercício que a gente precisou fazer é mudar o processo. Redesenhar, voltar para a prancheta, redesenhar todo, pensar em economia do próprio processo, de etapas, de fases, de desburocratizar e de sintetizar mesmo, né? Deixar um fluxo mais limpo. Mas como que uma solução se adapta a isso? Porque ele tem que se ajustar a essa realidade. Perfeito. E não a gente se ajustar à realidade da solução, concorda? E eu acho que isso a gente conseguiu fazer, né? Legal. Com a experiência. Isso a gente tem conseguido fazer, trazer para a gente, para o que a gente deseja de processo, a solução. E ela vem caminhando. Então, não é você que se encaixa, né? Não, a solução vai ser, você tem que fazer assim. Não, eu quero dar esse tipo de experiência para o meu aluno. E é diferente em cada instituição de ensino, não adianta. Porque tem que ser, é o diferencial de cada um. Porque se for para padronizar, nós vamos ser iguais a todos os outros. Perfeito. E aí as soluções vão vir para padronizar qualidade de serviço ou a falta de qualidade, né? Exatamente. Vou puxar agora um outro assunto, que foi um outro projeto que correu em paralelo a tudo isso que estava acontecendo, que foi justamente a migração do ServiceNow e, posteriormente, do Zendesk. O ServiceNow a gente ainda tinha um deadline bem enxuto, né? A gente tinha ali 3 meses para poder fazer a virada disso, e ele fazia todo o atendimento interno, né, do ANI. E aí você que esteve um pouco mais próximo disso, Guilherme, como é que você viu essa virada, né, de olhar para a plataforma e falar assim, cara, eu preciso trazer o que está aqui e fazer isso funcionar aqui, né, e dando uma experiência melhor, no caso até para os próprios colaboradores internos também, né, do ANI. Como é que você viu essa jornada aí? Hoje eu falo assim, a gente deve ter em torno de 200 processos, né, entre Service e o que estava no Zendesk, fora o que tinha que ser migrado. Aí quando a gente fala de migração do que já tinha de atendimentos ao longo do tempo, era mais de 1 milhão. Isso. Então, o tempo talvez foi o fator assim, que mais crucial e difícil para a gente fazer essa virada, porque você falou 3, mas 3 a gente está contando e está certo de contrato. Exato. Mas na hora assim, que realmente startou, o Service foi 2 meses. Outubro, novembro. Começou outubro, novembro, dezembro, já tinha que entregar porque já encerrava o contrato. Isso. O Zendesk talvez a gente teve um pouquinho mais de tempo, mas também era uma ferramenta que para a gente foi mais fácil, porque não tinha tanta integração construída, muita coisa manual. É verdade. Agora, a parte do Service, a gente tinha muita coisa integrada. Eu integrava com o Azure AD, eu integrava com a Microsoft, eu integrava com o SmartShare, com o próprio Salesforce. Então, a gente teve que construir todas as integrações e mais ainda trazer migrações num tempo muito curto. Eu acho que isso aí a gente também tem que agradecer muito a Levit, tá? Fala assim, perfeito. Foi um parceiro muito forte ali com a gente, assim, muito conhecimento, boas ideias. A gente fez um enxugamento também do número de processos. Eu falo assim, 200 que a gente tem hoje, a gente devia ter 400. Então, muita coisa conseguiu ser eliminada também com uma análise e ver assim, o que realmente deveria ficar ou não. Uhum. E outra coisa também que eu tinha colocado antes, a autonomia, até para a gente caminhar agora. Assim, mas, hoje a minha equipe que trata disso, ela tem muita autonomia, ela caminha sozinha, ela tem a ajuda da Levit ainda, que a gente está trabalhando muito no conjunto, mas muitas coisas os meninos já conseguem desembolar ali sozinho, não precisa depender tanto do fornecedor. Então, assim, eu acho que o grande desafio primordial assim, foi tempo mesmo. Eu acho que a ajuda também da área de negócio
também de conseguir dedicar seu tempo ali para rever todos os processos. Perfeito. Porque talvez um pouquinho diferente do que a gente está fazendo hoje, de um redesenho total, a gente não tinha esse tempo naquela Exato. época para fazer assim da forma melhor que a gente acha, mas conseguimos ter algumas reduções. Até no caminho do próprio ticket ali, tinham caminhos que se faziam que não foram necessários mais seguir. Então, acho que isso foi muito importante aí, Levt, negócio e mais Seidel, para a gente conseguir chegar do outro lado de forma tão rápida. E foi um negócio muito interessante, legal você citar a Levt, é o maior parceiro que a gente tem hoje, um dos maiores parceiros que a gente tem, que implementa exclusivamente Seidel One. Eles trabalham exclusivamente com a nossa plataforma. E me chama muita atenção justamente essa fala sua da parceria efetiva que teve que acontecer e que aconteceu e que continua acontecendo entre o parceiro que está implementando, a empresa fornecedora, a área de transformação digital que foi a demandante disso daí. Agora, a área de negócio, ela teve muito dentro disso, né? A Ana acabou participando de alguma forma, disse que tinha que homologar, que tinha que validar. Sim. Os serviços que estão ali são os serviços que a gente precisa, efetivamente. Eu lembro que a gente deu uma limpeza, a gente saiu de mais ou menos uns 450 serviços para 120. Então tinha muita coisa que era duplicada, muita coisa que era, né, desnecessária. E como é que foi participar disso, Ana, dessa confusão toda que foi ali? Não, eu acho que assim, o desafio ele é grande, porque assim, pensa que é um time de operação. Né? O time de serviço é um time de operação também, né? A gente até tem as áreas que são estratégicas, as que ficam ali para pensar a melhoria, né? Mas majoritariamente é um time de operação. Então, é um time que está na pegada do dia a dia, e tem o ritmo, né, do muito atendimento. Intenso. É muito intenso, tem uma série de indicadores que ficam num painel ali, te passando o tempo inteiro e nada pode atrasar. Então, para esse time parar, porque ele precisa parar, mas ele precisa ter a mentalidade que estou parando para melhorar e recuar para atacar. E a gente conseguiu fazer isso, né, alternar o time para que tivesse um time que pudesse acompanhar, homologar, pensar junto, e o outro que continuasse cuidando do lojinha, né? Sim. E continuasse fazendo a operação. Então, acho que deu certo, né? Vem dando certo. E assim, o desafio é de que a gente também tem sistemas, e aí, sobretudo, o nosso principal sistema de gestão acadêmica tem uma linguagem, né, de programação que hoje já nos traz desafios, né? Então, ter soluções que conseguem nos atender do lado de fora de tudo isso, tem trazido para a gente uma agilidade bastante grande. Assim. Uma oportunidade e essa autonomia que ele está falando. Exato. A aposta também, né, Léo? Fala assim, a gente saiu da melhor ferramenta considerada do lugar. E de repente você apostar numa outra empresa com um tempo tão curto para virar tudo. Sim. Dá aquele frio na barriga, eu falo assim... Não tenho dúvida. E de apostar as fichas e de se vai dar certo... Mas tem horas que eu falo assim, a gente tem hora que tem que caminhar com o que a gente realmente precisa. Não adianta eu ter um foguete se eu só preciso de um avião turbo-hélice ali que me leva para o lugar que eu preciso chegar. E às vezes, muitas vezes, a gente olhava, eu quero a melhor ferramenta que tem. E às vezes a melhor ferramenta que tem, caso o cara não falasse, às vezes é muito engessada porque ela é padrão internacional. Perfeito. E a gente hoje precisa ter uma ferramenta que consiga se adaptar aos nossos modelos e aos nossos processos, porque é muito diversa, muito diferente. Acho que a Anima muda muito a todo momento. Então, eu falo assim, tem que ser algo que a gente tem autonomia e praticidade para fazer as mudanças. Para poder virar isso. E isso é muito legal, essa questão da dinâmica, isso é uma realidade. Porque hoje o ProUni e o FIES estão dessa forma. Para amanhã mudar... não custa nada. Já vai mudar. A gente está vendo todo esse movimento de digitalização da educação e tudo isso. Galera, no meio do caminho surgiu o FIES social. E aí vamos falar assim, a gente desenvolveu o fluxo do FIES e do ProUni. E aí quando foi ali chegando em fevereiro, o MEC soltou o FIES social para começar em março. E aí, 15 dias, a gente colocou o FIES social no ar também. No meio do processo seletivo. Então, assim, foi tudo muito rápido. Assim. E isso é muito legal. E com a equipe muito enxuta, né? Sim. Muito enxuta. Uma equipe extremamente enxuta. Duas pessoas ali da Levt, que nesse primeiro momento, quando a gente está aprendendo a mexer na ferramenta, a Levt se tornou muito importante. Para capacitar e tudo. Nesse
especificamente desse fluxo FIES para a Uni, eram 2 pessoas só que a gente tá para fazer isso tudo. Uhum. E aí tem às vezes até a Ana, mas por que atrasou atividades complementares? Eu falei, Ana, porque surgiu isso e isso, do FIES, do ProUni, a gente tem que parar um para fazer o outro. Você mesmo isso. me pediu outra coisa. Mas é isso mesmo. Tá? Mas eu acho que assim, a parceria, acho que é uma coisa muito bacana, assim. Não é o lado do Daniel, não é o lado da Ana, acho que a gente tem que chegar juntos num único lugar. Perfeito. Que é ali atender o nosso aluno da melhor forma. Eu acho que a gente andar junto, a gente pensar aqui no que é melhor, entender também o que o outro passa de dificuldade, o que o outro também não consegue entregar, para a gente poder chegar ali no denominador comum e tá todo mundo bem. E é exatamente isso. Eu acho que é o famoso, né? Eu falo muito com o pessoal assim, a gente tem que dar a mão e ir junto. Tem. Sabe? Porque é isso que fez esses projetos serem tão de sucesso. Vou fazer uma menção honrosa aqui ao Guilherme Zillig, que fez parte, hoje ele não faz parte mais do grupo Ânima, mas que esteve muito próximo da gente, daquilo ali. Eu achava muito legal que ele falou assim, olha gente, pode ser que nesse caminho caiam coisas da mochila. Mas eram decisões críticas que precisavam ser tomadas em algum momento, porque coisas foram encontradas no caminho. E aí houve uma resiliência, uma capacidade de adaptação de todos. Do time de operação, do time de transformação digital, nossa, para... Gente, qual é o que você falou? Qual é o caminho? A gente precisa chegar ali junto, que era em 31/12, a gente precisa fazer essa substituição, o CF Sinal vai ser desligado, e a gente já tem que estar com a operação, porque dia 8 de janeiro, que era o caso ali, a equipe volta toda a operação do Ânima, e aí ninguém pode ficar parado. A Day e o Cerqueira aí foram pessoas fundamentais, Perfeito, eu acho, também. nesse processo, porque eles enfurnaram ali nos fluxos ali do CEPS, né? Exatamente. Entendendo junto com a Leve, tipo, chegando, como que a gente consegue tirar que seja a orelhinha aqui, mas eu escuto do lado de cá e vou conseguir sair do outro lado, né? Exatamente. Essa parceria que eu acho que foi uma das coisas assim que pra gente foi muito legal. Porque quando você olha para grandes grupos, você tem uma tendência de ter um distanciamento em quem fornece com quem recebe. E o Ânima, a gente sempre teve esse acolhimento e esse trabalho junto muito forte, né? Tá sendo assim, né? Da mesma forma. Então é muito legal entender esse formato de trabalho, a forma como o Ânima trabalha, né? De estar muito próximo e de pegar aquilo e falar, cara, vamos resolver o problema. Vamos junto, vamos empurrar isso daqui que a gente vai resolver esse problema. E aí, Léo, você falou uma coisa importante, porque assim, parceria, quando você está falando de atendimento, né, ao cliente, um serviço ao aluno, que é o nosso cliente, assim, a parceria tem que ser com ele, inclusive. Perfeito. E esse exercício a gente está fazendo muito na área, que é chamar o aluno para ver. Que E legal. ele vê, e ele entra na tela, e ele critica, ele fala, não entendi nada, ou ele fala, nossa, bem mais legal esse jeito que vocês criaram. Então, do semestre do ano passado até agora, todas as implementações que nós publicamos, todas o aluno validou. Que sensacional. Todas passaram, o aluno vai lá, ele olha, ele vê se dá certo, o aluno, o atendente mesmo, o nível 1, isso é muito importante, porque de repente você tem um time super rico, super robusto, que vai pensar coisas extremamente inovadoras e não faz o menor sentido para o aluno. E aí você gastou bastante e não fez sentido algum. Poderia ser algo muito mais simples. Com certeza. Com certeza. Então, eu acho que esse é um exercício importante. E trazer o aluno para a mesa, né? E trazer o aluno para fazer parte disso. Fazer parte. Vamos voltar de novo, a experiência. Quem vai viver essa experiência é o aluno. Por que eu não vou trazer ele para me ajudar a construir aquilo que vai ser fornecido para ele? Isso. E isso é de suma importância e eu acho que é muito diferente. Isso é muito diferente. São poucas as instituições que efetivamente fazem isso. É o famoso botar o aluno no centro. Exatamente. E é isso, né? A gente conseguir realmente construir o que for necessário para a jornada daquele aluno, junto com ele, não só para ele, mas junto com ele. Exatamente. Né? Muito legal. E aí, a gente conseguiu, viramos ali no final do ano, em paralelo, os processos já estavam acontecendo, já tinham alguns para iniciar ali também, e aí nós começamos a jornada do Zendesk, que é a parte de atendimento muito dos colaboradores de RH, né, do Ânima, e a gente fez
Foi de novo mais 3 meses ali que a gente falou assim, precisamos. Tinha uma certa flexibilidade, um pouco maior do que a do CF Sinal, mas também foi uma outra que tinha menos integrações, mas que tinha a experiência do colaborador, né? Junto ali. O chatbot, eu acho que era o que o pessoal estava mais ansioso para ver funcionando, né? Porque Exato. a gente tinha esse recurso na ferramenta anterior e a gente ainda não conhecia como funcionava o da Sidon, mas assim, foi tudo muito casadinho, muito certo. O pessoal gostou muito da interação ali, da forma que é realizado. Isso, e aí foi um processo bem interessante, porque primeiro que diminui o frio na barriga, né? Ou seja, passamos pela primeira jornada, deu tudo certo, colocamos no ar pouquíssimos problemas que a gente teve ali. Não adianta a gente falar que, né, não existe projeto perfeito. Teve uma coisinha ou outra ali que aconteceu. A gente viu hoje alguns números, né, mais ou menos de 1.300 a 1.500 tickets abertos por dia, né, dentro desse ambiente. São quase 30 marcas que usam desse serviço, 8.000 colaboradores e tudo mais. Então são volumes muito expressivos, né? E de repente a gente vira agora, vamos virar, né, para esse outro lugar e vamos centralizar um pouco mais disso daqui, que foi essa virada, e foi um processo mais tranquilo, foi um pouco mais leve disso daqui, não se perde os desafios, mas tinha junto também um projeto de implantação de RP que estava acontecendo junto. Eu brinco que a verdade. Alma gosta de aventura. Porque a gente trocou, né? Gosta de emoção. RP financeiro, sistema de folha de pagamento. A gente tinha acabado de migrar, e vamos falar assim, a gente tinha adquirido o grupo Laureate, então assim, foi uma migração de 8 escolas, então, para colocar nos sistemas que a Anima usa. Então, assim, foi uma avalanche de mudanças aí que a gente teve ao mesmo tempo. Tudo junto ali. E foi até interessante que nos finalmente ali, já para virar para a produção essa virada do Zendesk, teve um outro problema num outro local em que a gente ficou muito feliz em ter sido procurado justamente para resolver. Falei, cara, não deu certo aqui. Vocês conseguem absorver, mas a gente não pode mudar a data de virada, não. E aí a gente conseguiu, né, absorver aquilo dali, tinha montado uma arquitetura muito robusta. Então, volto na parceria, né? Não é tipo, não, meu só vai até aqui e a gente, daqui para frente a gente não resolve mais, não. Não, cara, qual é o problema? Vamos resolver? Dá para atrasar aí 2 semanas o projeto? Dá. Vamos junto, vamos dar a mão aqui, vamos junto. O que você faz do seu lado que você consegue ajudar? O que a gente pode fazer do lado de cá que a gente pode ajudar? E conseguimos, né, nesses 3 meses, um pouquinho mais ali de 3 meses, fazer essa virada completa, né? Vamos pegar, assim, era um projeto de 6 meses para virar essas 2 ferramentas. E em paralelo, entrando em produção, atividade complementar, em paralelo, entrando em produção ProUni, como um todo, no tempo que vocês falaram aí. E vocês, como colaboradores da Anima Educação, né? Essa mudança de cenário que aconteceu, que vocês são clientes dessas soluções que viraram também. Como é que vocês viram isso? Teve melhoria? Tiveram ganhos? Como é que mudou isso para vocês como colaboradores ali? Olha, Léo, para o meu time, né, o nosso time, muita melhoria. Muita melhoria. Eu vejo pelas nossas coordenações, né? Temos lideranças que estão conosco há muito tempo. Com esses processos, que são processos tradicionais, Sim. que é o processo do FIES e do ProUni. E hoje ver essas pessoas que estão há anos pelejando e falar com a gente, que bom que vocês assumiram a área e que trouxeram essa oportunidade, essas soluções, que viram outro formato, e essa pessoa agradece todos os dias. O Guerra sabe quem é. Todo dia a pessoa está ali falando assim, gente, olha aqui, que bom. A gente liquidou essa parte, a gente demorava 1 ano para fazer isso, a gente acabou o processo seletivo, essa parte está pronta, que é a parte justamente cartorial, Sim. de registro, de qualidade do dado, ela está pronta, porque ela está embutida naquele processo que traz uma automação, que traz uma automatização. Então, assim, para o time é um divisor de águas. Tanto é um divisor de águas que a gente veio com uma encomenda para você, né? Uma listinha de mais outros tantos Sim. processos que a gente está revendo, de projetos que a gente quer essa parceria, né,
novas soluções, e a gente veio aqui pedir socorro por isso, porque deu isso certo, aí. né? Aí nós vamos junto. Já estamos juntos nessa também, né? Já estamos mais nessa junto. Agora não tem como você correr, já tá aí. Não tem não, é isso mesmo. E você, Guerra, como é Acho que o foi? meu é mais o relato das pessoas, porque eu falo assim, acaba que eu, por estar mexendo dentro da ferramenta, fico um pouco suspeito Sim. de falar que se eu falar com a Ana que eu achei ruim, ela fala assim, como é que você tá me então vendendo? como é que você Essa vai ideia, passar né? isso? Mas eu falo assim, eu como já trabalho com CIAF há 22 anos, igual eu falei, desde que eu Sim. entrei é o mesmo sistema, então eu falo assim, a evolução é muito grande. O CIAF, em certas coisas, ele era muito engessado. Então a gente ainda tem uma tecnologia antiga em Delphi. Sim. Então isso aí ainda atrapalha um pouco. A hora que eu preciso colocar um botãozinho, tem hora que você coloca o botãozinho e você atrapalha diversas outras coisas. Mas assim, a facilidade das pessoas mexerem, o que eu tô vendo assim, quando a gente faz uma reunião de treinamento, ou então até um alinhamento, tem um problema que surge mesmo depois, as pessoas estão com dificuldades com alguma coisa. E na hora que a gente mostra as interfaces, as facilidades, ó, clica aqui que você estende, clica aqui que o documento aumenta. Então assim, as pessoas estão gostando muito da facilidade de mexer na tela, de uma única tela, de ver o documento, de poder dar uma resposta, de interagir com o aluno. Então acho que isso ficou muito bom aí pra gente correr dentro dos processos. E esse diferencial que o Daniel está falando parece detalhe, mas não é. Porque, assim, pensa, é o dia a dia do atendente. Pensa no atendente, do Perfeito. N1 que está ali recebendo e atendendo aluno o dia todo. E aí, cada ferramenta vai ter uma quantidade de cliques. Sim, sim. E isso é terrível, isso gera um estresse para ele, gera um estresse para quem ele está atendendo. Então, quanto mais a gente tem soluções que dá menos cliques, melhor possível. Não? Então, pensa que um dos nossos processos, que é o processo de recolhimento de documentação obrigatória do aluno, além do atendente ter vários cliques, ele precisava baixar os documentos, fazer a análise para depois fazer a conferência. E hoje ele não precisa mais baixar o documento. Ele consegue visualizar em tela. O que eu estou te falando aqui é uma coisa corriqueira, é um detalhe. Parece uma bobagem, né? Mas para quem simples, atende né? 400 Isso que eu ia perguntar, o volume. mil alunos, quer dizer, É muita coisa. isso é muita coisa. Então, né, você tem uma qualidade de trabalho, que é qualidade de vida. Não é só a experiência do cliente, é qualidade de vida do seu atendente. E retenção desse atendente. Retenção, que cada vez que a exatamente. gente sabe que o igual- giro é alto, mas Exatamente. quanto mais você mantém aquela pessoa ali, mais afinado vai ficando Com aquele certeza. trabalho dela. O sistema é você, a máquina remota, você está em casa, então VPN, aí até que você clicou, baixou o documento, aí não baixa na máquina dela porque ela está através de uma outra. Não. Então aí Nossa, baixa esse naquela detalhe. outra, ela tem que escolher o Exato. caminho para baixar toda vez que é um documento. Aí baixou lá na máquina dela, ela sai da tela, abre o arquivinho, solta. Aí o arquivinho está aqui, ela tem que sair do arquivo para vir para a tela de Pra cá vir pra para fazer o outro lugar. lançamento e analisar. Isso Então, isso aí foi isso é super importante para vocês que são empresas de tecnologia. Isso é exercício de empatia. Sim. Porque o que prescinde, né, o exercício da inovação fica parecendo que é só hard skills, né? Que a gente vai Exato. ficar aqui falando de competências que são exatas e não são. Porque esse é um exercício de empatia, de você sentar, passar o dia inteiro com o atendente Sim. e ver o que ele consegue salvar, qual conexão que cai, o documento que ele não consegue baixar, o quanto ele demora para dar o retorno para o aluno, e quando ele não consegue retornar, só para o aluno corrigir aquele único documento e cancela o processo inteiro. Aí você vai para a sua empatia em relação ao seu cliente. Isso é soft skills. Perfeito. Se a gente quer trabalhar com inovação e trazer soluções que vão se encaixar nos clientes aí para vocês, tem que ter o exercício de empatia. Eu acho que isso vocês têm muito, né? Isso, legal. A gente percebeu muito. Porque tem que olhar para a ponta, tem que olhar para quem opera efetivamente aquilo dali. Porque se a pessoa tem, e isso é um negócio muito legal do que você falou, porque se a pessoa que atende tem uma experiência ruim no trabalho dela, não dá para você esperar que ela vai gerar uma boa experiência para o cliente dela. Porque ela está sofrendo ali. Exato. E ela vai passar esse sofrimento para frente. certeza. Não tem como. Porque ela vai ficar naquele de, putz, não, peraí, aguenta aí, porque não tô conseguindo baixar. E às vezes ela está no atendimento direto ali com aquele A gente aluno. fez um exercício e fez parte, tá, desse processo de construção aí da ferramenta lá da Saido, lá foi fazer uma imersão com os atendentes. Nosso time é o time de back-office, é um time N2, e a gente fez uma imersão presencial aqui em BH, ouvindo o atendente, cada um de nós, o meu time.
qual seria o mundo ideal para você enquanto atendente? Que O que você legal. gostaria de ter autonomia? Porque eles questionam muito a falta de Sim. autonomia na ponta, né? E aí enumeraram para a gente e a gente levou para eles, levou para outras ferramentas também que estão ali em parceria com a Ânima, e a gente fez esse exercício. Como dar autonomia para esse atendente? Porque o atendente ele quer resolver o problema do aluno, ele deseja resolver. Perfeito. A pior parte do dia dele é quando ele tem que falar com o aluno assim, não consigo Não deu resolver, pra vou ter que resolver. passar para outra pessoa. Ele fica Isso mata a isso pessoa. mata, ele quer ali resolver. Mas existe um exercício corporativo e que a gente tem que ter responsabilidade e juízo, porque a autonomia, ela tem que ser uma autonomia Responsabilidade. com responsabilidade, autonomia Perfeito. vigiada, porque você está numa empresa de 8.000 colaboradores. Exato. E esse é um desafio. Como dar essa liberdade, mas cuidando para que o registro, né, para que Você é seja pessoa de auditável. regulatório, é uma escorregada que tinha um credenciamento de uma Com instituição de certeza. ensino. Com Você certeza. perde a possibilidade de exercer o seu trabalho Exatamente. ali. Então, isso é muito complicado. Mas essa questão da experiência é muito legal. E falando de custos, né? Acho que talvez a gente não precisa pôr efetivamente os números reais aqui, mas vocês entendem que teve redução de custo significativo, não só, né? Você já citou uma questão operacional, um ganho operacional muito grande, mas e redução de custo? Teve isso também? Olha, na minha diretoria, o orçamento anual, a gente já teve uma redução de 3% do orçamento Que é anual. muito considerável. 3% com as melhorias que foram feitas agora, que não é o projeto todo, porque a gente Sim. teve nem fôlego. Por exemplo, o projeto do FIES e do ProUni, ele tem a segunda etapa, Sim. de muita coisa ainda que vai melhorar. Nessa primeira etapa, 13% nós já tivemos e já investimos em outras coisas. É isso aí. Já investimos. Isso que é importante. Já. Bruna Porque vai é poder um falar ganho aqui. que te permite Investimos em direcionar outras para coisas. outras coisas. Estamos trazendo outras ferramentas, outras soluções com esse troco que deu, que foi um troco bom. Que legal. E agora, para o próximo semestre, outra estimativa de mais 13% de redução. Excelente. É muito significativo. Aí eu fazer fora reduções operacionais, né? Eu falo assim, que aí acho que estão mais no orçamento da Ana, né? Que é área, funcionário, é colaboradores. Acho que a gente também tem ganhos de sistema, né? Isso aí a gente pode jogar mais ou menos em torno de 80% de economia aí com uma ferramenta só, centralizando tudo em outro Centralizando lugar. todo, uma economia de custo aí de quase 80%. E isso faz uma diferença, né? Nossa. Isso faz uma diferença porque a gente sabe, né? Os dados são todos públicos, né? Última publicação que teve da Ânima, da redução da alavancagem da Ânima, e isso colabora, que era uma das principais metas do grupo, A né? eficiência assim, operacional foi muito cobrada nesse ano Foi. de 2023, né? Perfeito. 23, né? Que foi o resultado agora. O 24 ainda continua. Sim. Mas eu acho que a gente tá muito nesse olhar assim, vamos rever os contratos, vamos rever as coisas, vamos rever os processos, os fluxos. Onde a gente consegue achar oportunidade sem perder a qualidade Perfeito. para a gente poder fazer essas reduções necessárias. Porque eu acho que isso aí, a questão da alavancagem ainda é uma coisa que preocupa muito. Então a gente Sim. está bem forte aí nessa questão para a gente conseguir chegar do outro lado. Excelente. Muito bom. Eu acho que foram muitas histórias legais, né? Eu acho que foi um processo intenso, foi um período bem intenso que a gente vivenciou. Tem muita coisa para a gente Só o início, vivenciar. né? Esse é só o início. É. Esse é só o início. E eu acho que foram a presença e a participação de vocês e do time, e quando eu falo time, são todos que estão ali envolvidos, foi realmente essencial para que a gente tivesse o sucesso que a gente teve nesse projeto. E aí, quando vocês olham para frente, o que mais, Ana? O que vocês estão já olhando para frente aí, que você acha que tem de coisa boa vindo aí que pode Eu ajudar? acho que tem bastante coisa. Pensa que a gente tá aqui representando 88% dos serviços da empresa. A gente só não está com toda a parte do serviço comercial. Serviços financeiros e acadêmicos, a gente está com tudo ele aqui na mesa. Os protocolos, né, os serviços, né, vou chamar de serviço, porque protocolo é um nome interno, que a gente está trazendo para a mesa, que a gente já experimentou com esses dois projetos aqui e deu muito certo. Então, a gente já selecionou ali mais 14 tipos de serviço.
14 é um número pequeno, mas hoje ele é 30% Volume. de volume dos protocolos da empresa. Isso é muita coisa. Perfeito. Esse está na listinha do nosso desafio para o restante desse ano. Então, nós pegamos os principais serviços. Perfeito. Principais serviços são serviços que não só são os mais volumosos, mas os mais complexos e também os mais importantes. Sim. Né? Então, se a gente pega, por exemplo, o do financiamento público lá de Santa Catarina, que é o Fundes, ele não tem um volume tão expressivo de aluno, mas ele tem um valor a agregar, uma receita bastante importante para o grupo. E ele é altamente complexo. Sim. Altamente complexo, porque ele é muito regulado, né? É um financiamento da Secretaria do Estado de Santa Catarina, então ele é burocrático, ele tem uma densidade processual significativa e ele é muito importante. Então ele está nessa lista e pegamos também outros muito volumosos para trazer dentro desses aí que a gente vai experimentar pela segunda vez. Muito bom. E vai dar certo, porque a gente Legal. ainda tem mais uns 400 esperando. Tem mais um bocado ali para trás. E você, Guerra? Você que está no COI agora, né, montando essa estrutura toda de gestão do processo, que acaba recebendo demanda do grupo como um todo, né? O que você está de expectativa aí? Eu acho que assim, a gente acabou que as expectativas estão muito altas com a ferramenta da Saida, né? E aí um pouco da gente também coloca muito na mesa a questão de não ser a bala de prata, Perfeito. de achar que a ferramenta vai resolver tudo. Então a gente está muito nesse olhar aí, acho que de oportunidades, acho que não faltam, tá, Léo? Assim, a cada setor que você senta, a cada conversa que você tem, milhões de ideias e oportunidades surgem com aquele bate-papo. E eu acho que assim, o que a gente tem que fazer agora é a gente está indo aos poucos até para testar, para provar. E aí muito com a auditoria, com a equipe da Ana, tudo que a gente faz, a gente audita para ver, podemos seguir para a próxima escola, podemos ir para outra. Perfeito. Então, eu acho assim, além dessa parte toda de serviços, que a gente tem uma oportunidade gigantesca de muita coisa que a gente vai melhorar aí ao longo desse ano, que eu acho que a gente não termina tudo, né, Ana? Ainda vai para 24, para 25 e demais processos da empresa também. Porque a gente também tem muitas outras coisas que ainda estão muito desfragmentadas. E aí a gente pensa muito bem em construir integrações, construir serviços para melhorar a vida de muita gente. Acho que hoje, igual eu tive uma reunião hoje de cadastro de curso do coordenador. E aí quando você vai falar assim, a informação não sai lá da contratação do GP, qual curso que ele vai estar vinculado. Se não está amarrado no CIAF, ele não enxerga no YouLife. E aí prejudica o SISCLES, que é o sistema de gestão acadêmica. Então eu falo assim, a gente tem que conseguir amarrar as coisas. Orquestrar isso tudo, né? E fazendo toda essa gestão de forma automatizada, aí que seja através do fluxo, que seja através de RPA. Acho que o que a gente está com o olhar hoje de automação. Sim. Aí eu falo assim, não pensando exclusivamente em ferramenta Saida. Acho que a ferramenta da Saida compõe ali, mas tem hora que a gente tem que ver que não é ferramenta, pode ser um RPA, pode ser um serviço, pode ser outras coisas. Então acho que o olhar que a gente está apreciando mesmo é pensar em automação de alguma forma e principalmente assim, usando a ferramenta que a gente gostou muito ali da interface e da maleabilidade que ela tem para seguir, né? Excelente. Muito bom, é excelente ouvir essas histórias e eu gosto muito, e principalmente, né, igual eu falei, num lugar que eu sou emocionalmente ligado, que eu acompanho muito de perto desde o início. Então, antes de tudo, queria agradecer a presença, Ana, muitíssimo obrigado, Guerra, mais ainda, pela presença de vocês, por trazer essas histórias, por trazer a realidade de quem está lá dentro da educação, porque isso eu falo muito, eu tenho que trazer quem está na trincheira. A gente tem que conversar com quem está lá na trincheira, é o que você falou. Tem que sentar do lado do atendente, tem que entender o que está acontecendo com ele e principalmente essa visão de quem está trazendo o aluno para o centro de uma forma muito importante, olhando sempre para essa experiência que ele vai viver na jornada dele. Então vou deixar aberto, vou começar pela Ana aqui, uma mensagem final que você queira deixar para o pessoal aí, para a gente fazer esse fechamento. Ótimo. Obrigada, viu, Léo? Obrigada pela oportunidade, né? A gente gosta de vir falar de desafio, a gente tá aqui falando de sucesso, né? De coisa boa, isso é bom, porque quando você assume um desafio como a gente assumiu, há 2, 3 anos atrás, chega uma hora que você dá uma assustada, mas é bom saber que a gente tem
ferramentas, soluções, mas o que você disse, parceria acima de tudo. Porque mesmo que a gente esteja falando de inovação, né, de ferramentas, mas é de pessoas. Sim. Né? Eminentemente de pessoas e de saber ouvir. Então, acho que a mensagem dá certo quando todos esses elementos compõem a linha de produção de um projeto. Não é a Seidel a melhor solução, eles não fariam isso, não seria um sucesso se fosse só essa ferramenta que você desenvolveu com o seu time. Né? Então, tem a ver com o que a gente está fazendo internamente, que é, além de uma mudança processual, está havendo uma mudança de cultura. Eu acredito nisso. Perfeito. De verdade. Está havendo Sem uma isso, mudança nada muda. de cultura, é uma transformação. Então, todos os dias, quando eu estou falando com o meu time, e o time traz para mim, mas a gente está melhor que o ano passado. Eu falo, não adianta. Não tem que estar melhor, tem que transformar. Isso aí. É outro serviço que a gente vai entregar, é outra experiência. Não é 10%, 20% que o ano passado, é outra coisa. O aluno, nosso cliente, vai viver outra coisa. É para isso que a gente está aqui. E eu acho isso importante. Acho que isso é legal para quem vai nos assistir, para quem vai embarcar e dá certo. E é bom. É bom quando a gente gosta do que a gente faz. Muito bom. Muito obrigado, Ana. Guerra? Só tenho a agradecer também o convite, a todos que estão aí, né, acompanhando a gente aí. E eu acho que assim, a gente tem bastante desafios aí pela frente. Acho que é sair da zona de conforto, a gente pensar diferente, pensar em coisas que vão ser melhor tanto para a gente, quanto para as pessoas que estão com a gente trabalhando, quanto para o aluno que está na ponta. E eu acho que a gente tem tudo para casar isso aí, ó, e ser um casamento bastante feliz, né? Assim, longevo. Encontrei com você, né, assim, Léo, quanto tempo aí? Vamos guardar. Botar uns 20 anos atrás, né? Revendo de novo pra Seidel, quem sabe a gente é mais 20 anos aí de parceria aí pra gente tá aí fazendo bastante sucesso aí com o que a gente já começou agora. E eu acho que tem tudo para alavancar e a gente conquistar mais. Legal demais. Gente, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença, pelas histórias e pela parceria de sempre. E para todos que estão aí, obrigado mais uma vez por estarem presentes aqui em mais um SciTalks. Como eu disse, esse para mim com uma carga emocional e muito especial de ter essas pessoas e ter esse case aqui. Lembro novamente, acessem nossos canais no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. Se inscrevam no nosso canal para escutar mais histórias, para ver mais histórias de sucesso como essa. E qualquer coisa que precisarem, que estejam interessados em conhecer um pouco mais, nos acesse por esses canais e até o próximo SciTalks.